dia! Estamos no ar mais uma vez, Sem Tabus, chegando até você. Bem-vindos! Eu sei que deve ter gente aí bem cansado, o dia foi puxado, corrido. Tem gente que está começando o dia agora, no trabalho. Sei lá o que você está fazendo agora, mas não importa. Importa que fiquemos juntos, importa que não tenha nenhum tabu entre nós. Que você confie no nosso trabalho, na nossa dinâmica, no nosso jeito de conversar e que a nossa interação aconteça de maneira plena durante todo o programa. Quando você mandar e-mail, quando você twittar pra gente, e aí nós vamos ficar bem juntinhos durante esse tempo todo falando de você, de sexualidade, falando das coisas que a gente precisa saber, mas às vezes fica bem guardadinho no nosso coração aquela dúvida, pra quem que eu pergunto, será que é difícil, será que é feio, pra quem? Então, surgiu Sem Tabus para ajudar você? Mande e-mail pra gente a hora que você quiser aqui durante a nossa conversa, semtabus@novotempo.org.br, ou pode também twittar com a gente, aparece no nosso vídeo todas as formas de contato para você ficar bem à vontade. O tema de hoje é ejaculação precoce. Tem um monte de menino mandando e-mail pra gente, perguntando, e eu fui guardando essas perguntas. E a gente quer ajudar você. E aí nós queremos entender por quê, queremos saber se tem tratamento, como se faz esse tratamento, por que tem tantos homens que reclamam de ejaculação precoce, o que está acontecendo com a mente masculina. As mulheres também querem saber, porque às vezes isso traz dificuldades para a vida conjugal. Então, nada melhor do que termos um Sem Tabus sobre isso. E para isso eu trouxe aqui um médico, urologista, especialista na área, para falar com a gente de maneira bem livre, bem à vontade. Olá, doutor, como vai? Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, Darleide? Obrigado pelo convite. Desde já é um prazer imenso estar aqui com você, estar aqui com todos os seus telespectadores. E vamos abordar um tema que eu acho que é um verdadeiro tabu, que às vezes é uma coisa que acontece há tanto tempo na vida das pessoas, mas não tiveram um canal, não tiveram uma luz para saber como direcionar e esclarecer essa dúvida, né? Mas a gente vai falar tudo e não vamos esconder nada sobre ejaculação precoce. Muito bem, doutor Essivaldo, muito bom. O dia inteiro no consultório, hoje atendendo, ontem à noite também, veio de Jundiaí aqui em São Paulo para Jacareí, com muita disposição, como os nossos convidados têm sempre, para ajudar você aí. Então começa dizendo para a gente, ali enquanto nós nos preparávamos, você dizia, Darleide, ejaculação precoce é a vedete do momento. Por quê, doutor? Ejaculação precoce, ela está dentro de um grupo das disfunções sexuais, né? E no dia a dia do nosso consultório, quando se fala de anorgasmia, quando se fala de ejaculação precoce, né, a gente sabe que a ejaculação precoce é o que mais toma conta do paciente, né? Então, se a gente for fazer uma análise estatística, cerca de 95% dos pacientes que queixam de alguma disfunção sexual vai estar relacionado com a ejaculação precoce. Então, por isso que é a grande preocupação, é um tema muito controverso nas suas definições, nos seus tratamentos. A gente pode clicar em algum momento nas mídias sociais, na internet, no Google, você vai ver uma série de definições, uma série de modalidades de tratamento, mas é um assunto que tem que ser tratado com muito cuidado, para que você não incorra em algum erro. Ok, então você já aí de casa pode mandar pergunta pra gente. Quem estiver nos acompanhando pela Rádio Novo Tempo, bem-vindos, um abraço para vocês. É muito bom ter a companhia dos nossos ouvintes sempre. E o pessoal que nos acompanha pela TV Novo Tempo, é claro que também são muito bem-vindos sempre. Nesse momento formamos uma grande família, não importa onde você está, o que você está fazendo, mas contanto que queira participar e aprender com a gente, mande seu e-mail agora pra gente, semtabus@novotempo.org.br. Doutor, mas o diagnóstico para ejaculação precoce, ele é simples do ponto de vista médico? Imagino que sim, porque o médico tem a habilidade para fazê-lo. Mas pode ser que alguém em casa esteja com uma dificuldade, o marido esteja assim meio, sabe, aconteceu uma vez ou outra e ele deve pensar, será que sofro de ejaculação precoce? É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Acho que para a gente começar a introduzir o assunto, a gente tem que saber primeiro o que é ejaculação precoce. Ótimo. Né? Então, tem gente que nem sabe exatamente o que é ejaculação precoce. Às vezes o paciente chega no consultório e pergunta, doutor, eu estou ejaculando muito rápido. Eu falei, você está ejaculando rápido? Primeiro que rápido é uma coisa muito relativa. Verdade. Então, a primeira pergunta é essa, quanto tempo dura a sua ejaculação? Doutor, dura 10 minutos. Eu falei, meu amigo,
você está dentro da média nacional, então você não tem ejaculação precoce. Por falar em média, doutor, qual é a média, então, do tempo geral? Então vamos falar primeiro do alterado, eu já vou te falar dessa média que é bem interessante. Tá bom. Né? Então a ejaculação precoce, ela tem uma definição muito ampla, e a definição hoje que se fala de ejaculação precoce é quando o homem tem uma ejaculação rápida, tá? E essa ejaculação ela pode acontecer já nas preliminares, nas carícias, antes da penetração ou logo após a penetração. Se falando de tempo, em torno de 1 a 2 minutos aproximadamente. A gente vê muitas definições, tá? Mas as definições são mais ou menos essa. E tem alguma coisa a mais que complementa a definição. É importante o paciente se sentir incomodado, porque em algum momento ele pode estar ejaculando num tempo adequado e não está sendo incomodado com aquilo, tá? E outra coisa que complementa a definição é a insatisfação da parceira, tá? Okay. Porque se a gente imaginar, existem casais que tanto o homem quanto a mulher ejaculam muito rápido. Desculpa, a mulher não ejacula, a mulher tem orgasmo. Daqui a pouco a gente vai falar essa diferença. Então, se o orgasmo do homem e o orgasmo da mulher são sincronizados, eles chegam ao mesmo tempo, independente se é rápido ou não, e os dois estão satisfeitos com isso, eu não posso dizer que este homem tem ejaculação precoce. Então, é importantíssimo que a ejaculação ela se dê num tempo rápido, e isso provoque sofrimento tanto no homem quanto na parceira. Ok. Então, aí você fecha uma ideia do que é ejaculação precoce. Essa é a definição. Então, insatisfação do casal e essa rapidez, não é, eu tô achando que é muito rápido, 10, não, 1, 2 minutos, já foi, isso minutos. É rápido. Exatamente. Tá bom, então, já tem perguntinha aqui chegando pra gente, mas vamos lá, e aquela média, doutor? Fiquei curiosa. Então, você falou, qual que é o tempo médio de uma satisfatório? Sim. Então, seria em média aproximadamente 10 minutos, tá? Uns casais um pouco mais, uns casais um pouco menos, tá? Mas a partir do momento em que a mulher chega no seu orgasmo, no ato sexual em si, né? E logo em seguida o homem chega no dele também, então aproximadamente 10 minutos seria um tempo razoável. Satisfatório. Então. Já é tempo de a gente saber qual é a diferença entre orgasmo e ejaculação? Acho que é importante, sim, né? Porque quando o homem ele tem a ejaculação, tá? Ele desencadeia 2 fenômenos. Primeiro, a ejaculação para o homem é algo mecânico, né? Então, é o impulso do esperma que é produzido na próstata, na vesícula seminal, para fora do pênis, tá? Isso desencadeia um fenômeno cortical no cérebro, que é a sensação de prazer, tá? Então, o fenômeno mecânico é a ejaculação. E o fenômeno central, cortical, é o orgasmo. A mulher, ela não tem ejaculação. Então, a mulher só vai ter a sensação de prazer, tá? Então, por que é importante a gente ter essa diferenciação? Porque o homem que ele sofre de ejaculação precoce, ele não consegue ter um orgasmo adequado, tá? Não é prazeroso para ele o fenômeno da ejaculação. Então, ele ejacula, mas ele não está ejaculando no momento que ele gostaria, porque ele... Primeiro, ejaculou rápido. Segundo, a parceira dele não conseguiu chegar no orgasmo. Terceiro, o ato sexual ele vai ser interrompido naquele momento, porque a partir do momento que o homem ejacula, ele tem a detumescência, ou seja, o amolecimento, né, do pênis. Tá? Então, tudo isso faz com que exista uma série de punições contra ele, que ele desvia a sensação do prazer que ele deveria ter naquele momento da ejaculação. Isso é muito difícil para um homem lidar com essa situação, não? É difícil e isso vai trazer um fenômeno de bola de neve, um ciclo vicioso. Então, a cada momento aconteceu uma vez. É importante entender que se você tem uma vez, 2 vezes uma ejaculação rápida, isso não é um determinante para dizer que você tem ejaculação precoce. Certo. Eu esqueci de falar, mas o fenômeno ele tem que ser repetitivo, tem que ser frequente. Tá? Então, mais da metade das vezes que ele tem relação sexual, essas vezes serão rápidas, tá ok? Então, isso se torna um ciclo vicioso, porque toda vez que ele procura a sua parceira para ter um ato sexual, ele já vai se punindo, tá? Ele já vai com a preocupação de chegar e falar assim, eu acho que eu vou ejacular rápido de novo. A minha parceira vai me punir porque ela não vai ter o orgasmo dela, tá? Então, ele já entra ansioso, ele já entra perdendo
o ato sexual em si. Então, percebe que isso torna-se uma bola de neve, então ele tem uma, tem duas, e a partir de certo momento, todos os atos sexuais dele serão com uma ejaculação rápida ou uma ejaculação precoce. Ok, assunto sério, já desencadeando aqui uma série de perguntas que você aí de casa está mandando pra gente. Fique bem à vontade, nós vamos começar a atender você agora que já fizemos esse panorama todo sobre o que é ejaculação precoce, como se faz o diagnóstico, como que você pode perceber se está incorrendo numa situação como essas. E a gente sabe que é um problema sério, que é uma dificuldade que casais têm enfrentado juntos, ou muitas vezes o homem tem sofrido bastante sem saber a quem pedir ajuda. E a clareza sobre o assunto é muito importante e buscar ajuda médica, com certeza. Nós ainda vamos falar sobre o tratamento especificamente. Nós vamos perguntar se tem alguma coisa a ver, por exemplo, com a masturbação. Já tem perguntas sobre isso aqui chegando pra gente. Está muito ligado uma coisa a outra ou não tem nada a ver? Será que isso é mito? Masturbação, ejaculação precoce? E já quero dizer, a nossa fala não é, neste momento, uma fala religiosa. Eu estou falando com um médico, estou falando com alguém que está representando a ciência, naquilo que ele estuda, e se ele está dizendo algo aqui, pode ter certeza, isso nós até conversamos antes, doutor, eu quero estar conversando com um médico hoje. Claro, é um homem que tem princípios, é um homem que é cristão, mas eu quero que o senhor traga uma fala médica apoiado por aquilo que muitas vezes alguém está nos acompanhando, nos ouve e diz assim, tá, mas vocês estão falando aí umas coisas assim de pessoas religiosas, com base na Bíblia, mas e a ciência onde fica? Então vamos caminhando, aprendendo juntos, para você entender que o nosso desejo é que você esteja bem, que vá bem você, a sua família, a sua vida emocional, sua vida física, sexual. Esse é o nosso grande interesse, tá bom? Já vou ver os teus e-mails aqui, continua mandando pra gente, semtabus@novotempo.org.br e tweetando pra gente. Já vou dar uma olhadinha ali no nosso Twitter para saber o que você está dizendo, mandando abraços, mandando beijo. Olha só, para falar em mandar abraço, nós queremos dar um abraço em você, que é um abraço de esperança. Nesse próximo sábado, haverá uma grande campanha em toda a América do Sul, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. São milhões de livros que serão distribuídos na América do Sul, aqui no Brasil. Só aqui no Brasil, coube para nós distribuirmos 25 milhões desta literatura. Quem vai mostrar? Olha aqui, deixa eu mostrar aqui pra gente, Céu. Isso, 25 milhões só neste final de semana, porque ao longo de um período serão 42 milhões deste livro aqui no Brasil que chegarão às mãos de milhões de brasileiros. E a gente quer dizer para você que ao longo de toda essa jornada, na América do Sul, 52 milhões destes livros serão distribuídos. Uma pessoa, uma família alcançada por uma literatura como esta, que fala de esperança, fala da volta de Jesus, fala da necessidade das pessoas se encontrarem com a palavra de Deus, com o que Deus tem para os seus filhos, pode ter certeza, muitas histórias bonitas estarão acontecendo. Isso é um projeto que tem o suporte, o apoio da TV Novo Tempo. Então, se você tomar um livro desses na mão, pense, a Igreja Adventista, TV Novo Tempo, pensando em você, tá bom? Nós ainda temos um tempinho, minha assistente querida, 3,5. Então tá, vamos ver se tem alguns dos e-mails aqui que eu já possa trazer aqui pra gente. Que tipo de tratamento deve ser feito? É o que nós dissemos que vamos responder. Ejaculação precoce seria uma doença? É um transtorno? É uma doença? Como se classifica, doutor? Sim, a gente classifica como transtorno, a gente classifica como uma doença, né? Que está relacionado com as disfunções sexuais. Tá? Ok. Ela tem definição, ela tem diagnóstico e ela tem tratamento. Então, ela tem todas as características de uma doença. Então, ela tem que ser encarada como tal. Ok, eu falei para você também, doutor, que que as pessoas iriam começar a perguntar sobre a relação entre masturbação e ejaculação rápida. Esse tempo será o mesmo que na relação sexual em si? Já vamos atender você também. Meu marido ejacula rápido, na 10ª penetração ele já ejacula e eu não chego ao meu orgasmo. O que eu faço? Ela conta, doutor. É uma coisa interessante isso aí. Eu não sei se essa pessoa que está nos assistindo agora, ela contou isso só para você ou se ela contou isso para o marido também. Ontem eu atendi um paciente no consultório, né, que me procurou por conta de ejaculação rápida, ejaculação precoce. Okay.
E conversando com ele algumas coisas, perguntei como que ia o relacionamento com a esposa, o que que a esposa achava de tudo isso, né? E ele me disse assim, olha, doutor, a minha esposa quebrou o pau comigo. Ela me disse que se eu não procurasse o médico, ela iria procurar um outro homem para ela. Uau, radical. Radical, porque aquilo trouxe um problema imenso para a família, para o casal, né? Então, como você mesmo falou, isso afeta completamente o relacionamento do casal. A sexualidade, ela é de extrema importância para o casal. Então, a partir do momento em que a sexualidade está abalada, o casal ele vai se sentir abalado também. E a maioria dos homens não procura o tratamento. A maioria dos homens fica inibido, tem um verdadeiro tabu de procurar o profissional da saúde para tentar orientar, para tentar fazer o diagnóstico correto da doença, porque o que a gente vê de coisas que fala sobre ejaculação precoce, orientando de forma errada o paciente, às vezes ele vai incorrer num erro. Claro. Em vez de procurar um profissional adequado para orientar o seu tratamento. Mas o homem continua sendo um cabeça dura para procurar o médico, né? A Ele maioria. prefere guardar um problema que está se estendendo do seu quarto para a sala de estar e vai se estendendo, daqui a pouco ele perde o controle, mas até que ele decida procurar ajuda, porque parece que isso mexe na autoestima. Como que ele vai reconhecer que ele tem uma disfunção erétil? Como? É difícil para ele. Doutor, não fala agora, a gente vai para o nosso intervalo, ele já vai falar sobre tem jeito, tem cura, como é o tratamento, tem medicação, como é que faz, doutor? Me ajuda? Esse é o momento de você perguntar. Então aproveita, manda um e-mailzinho aqui pra gente, semtabus@novotempo.org.br e o pessoal vai tweetando aí, NT Sem Tabus. A gente volta bem rapidinho no nosso intervalo, não saia daí, não dorme não, acorda. Voltamos aqui para nossa alegria, estamos de volta no Sem Tabus. Olha só, eu quero dizer para você que o seu e-mail, quando você manda pra gente, a gente respeita muito, evitamos dizer o seu nome, a não sei que sejam elogios, que seja alguma coisa assim, que seja bom para todo mundo, mas quando é uma coisa só sua, você queira compartilhar, tem alguém perguntando aqui, Darlide, o que eu disser ninguém vai saber, não, fique tranquila, não é divulgado, além de nós atendermos você aqui, não vai para lugar nenhum, não é publicado em lugar nenhum, fique bem à vontade para conversar com a gente, tá bom? Vamos à perguntinha sobre masturbação, doutor? Sim, perfeito. No ato de se masturbar, ejacula-se muito rápido, tem a ver com ejaculação precoce? Masturbação e ejaculação precoce tem tudo a ver, tá? Mesmo porque a masturbação ela tem dois sentidos. Ela tem aquele sentido pejorativo, né, e tem o sentido terapêutico, o sentido de conhecimento, né? A gente chama isso de ato masturbatório. Okay. Tá? Então, a masturbação, de uma forma geral, ela é feita, imagine um adolescente, 18, 17 anos, normalmente ele é feito sobre uma situação de estresse, né? Ou ele está dentro do banheiro, ou ele está atrás da porta, ele está no quarto que ele divide com o irmão, e naquela iminência que alguém vai chegar, que ele está sendo ameaçado, aquele momento de intimidade dele. Então isso traz uma descarga adrenérgica e faz com que, na maioria das vezes, o ato seja realizado sobre pressão, desencadeando algo que pode provocar no futuro, né, a questão da ansiedade no ato sexual, desencadeando assim o fundamento básico da ejaculação precoce, que é a ansiedade, né? Então tem a ver. Tem a ver. Quando que a masturbação considera-se um ato um exercício, um ato que seja funcional para o indivíduo? Então isso, não sei se você quer debater agora, mas isso daqui a pouco a gente vai comentar na questão do tratamento, porque a masturbação, o ato masturbatório, ele também está relacionado com uma das formas de tratamento da ejaculação precoce. E você vai explicar todo naquele quadro para a gente entender a cura, dar-se um jeito para a ejaculação precoce. Sabe que quando nós falamos agora há pouco, antes de irmos para o intervalo, de uma mulher que fala que o seu marido tem essa dificuldade e tal, e nós falamos um pouquinho, eu acho que cabe a gente falar um pouquinho mais sobre a comunicação com este casal. Porque assim, ela percebe que ele ejaculou rápido, ele percebeu e aí trava. E assim, talvez até evite ter uma próxima relação, porque talvez isso se repita. E aí faz aquele silêncio
e ninguém busca ajuda. Exatamente. A gente tem um entendimento que o ato sexual é uma parceria, é uma troca, né? A partir do momento que aconteceu algum problema, por exemplo, uma ejaculação rápida, uma ejaculação precoce, isso tem que ser colocado em pauta pelo casal, tá? Não deve haver tabu, tá? Tem que ser sem tabu este momento, tá bom? Então, como você falou, às vezes alguns casais passam por isso, um vira para o lado, um vira para o outro, um fica de bico, outro sai do quarto, tá? Então, tá totalmente errado. Este momento deveria o casal sentar, conversar, tá bom? Retomar o ato sexual, tá bom? Provavelmente a segunda tentativa vai ser prazerosa e às vezes vai até quebrar um ciclo, né, que aconteceu há 2, 3 vezes atrás. 3 ejaculações precoces e a partir daquele momento eles combinaram, né, de comum acordo, não, vamos retomar, vamos fazer com calma, vamos fazer com parceria, com bastante carinho, com bastante preliminar, sem pressa nenhuma, você vai sair dessa. Então tem que haver uma parceria. A maioria dos casais não conversa sobre esse problema, né? Então por isso o homem não procura, a mulher não conversa, não orienta e vira um ciclo vicioso. Ok, fica até um recadinho para as mulheres também, para as meninas. A gente já tem essa característica mais compreensiva, essa coisa, esse nosso lado maternal, inclusive quando se trata do marido, do companheiro, mas nesse momento então é que isso deve ser mais fortalecido ainda. A tua compreensão, o teu suporte, mas não é a compreensão assim, ah, aconteceu, deixa para lá, faz de conta que eu não percebi, para ele não ficar com vergonhinha. Não, dizer assim, amor, se repetiu, não é? Eu sei, não deve ser confortável para você, mas olha, a gente precisa cuidar, porque senão, sabe, você vai colocando a situação de uma maneira que ele se sinta confortável, acolhido por você e não desprezado ou pelo teu silêncio ou pela tua negativa de uma próxima vez ter uma relação com ele. Sim, doutor? Eu queria complementar. Historicamente, o ato sexual, de uma forma geral, ele era de benefício do homem, né? Então, muito antigamente, né, até a mulher conseguir a sua liberdade em todos os aspectos, o homem ele ia para o ato sexual com um único intuito de satisfazer as suas necessidades. Então, ele ejaculava, ele tinha seu orgasmo e a parceira era colocada de lado, né? Essa história mudou. Hoje em dia a mulher trabalha, a mulher é independente, a mulher tem o seu espaço na sociedade. Então, isso é um fator importante, tá? E algo que ela conseguiu também foi a melhora da qualidade do sexo, tá bom? Então hoje ela quer também ter seu orgasmo. Ela não só trabalha fora, ela não só cuida dos filhos, ela não só divide as contas, ela quer dividir o prazer com o marido também. Então por isso, nesse momento, tem que haver uma parceria de conversa entre os dois. Talvez isso possa trazer uma certa culpa para o homem, na hora em que ele ejacula rápido, ele percebeu que a parceira não ficou satisfeita, né? Ele se punha, aquilo é muito ruim para ele. Então, o que você falou é extremamente importante. A mulher chegar, conversar. Parceiro, vamos conversar, vamos retomar o ato sexual, né? E talvez, se isso se tornar frequente, mesmo com conversa, mesmo com carícias, procurar a ajuda de um profissional adequado. E como é que um profissional adequado ajuda esse rapaz? Ele chega lá no consultório, é feito o diagnóstico. Vamos começar a falar então de tratamento? Porque isso é uma das coisas mais importantes de se dizer hoje, para que não fique nenhuma questão que não foi dita por conta do tempo. Então, por onde começa um tratamento? Então, perfeito. O tratamento ele começa com um diagnóstico adequado. Então, você vai procurar um profissional adequado. Normalmente, o profissional que trata ejaculação precoce é o urologista. Tá? Então, o diagnóstico é um diagnóstico muito simples, ele é feito com uma história clínica bem feita, tá? Não requer exames complementares, exames laboratoriais, às vezes um exame físico faz parte do diagnóstico, mas o diagnóstico ele é eminentemente clínico, associado a um exame físico bem realizado. Bom, foi feito o diagnóstico baseado naquela história que a gente comentou, na definição, nas características da ejaculação que o paciente conta para a gente. A gente tem que partir para o tratamento. Como que vai ser o tratamento? O tratamento inicial ele é feito em 2 frentes. Na frente de medidas comportamentais e na frente de medidas medicamentosas. Tá? Então, nas medidas comportamentais, a gente vai voltar àquilo que você tinha comentado, né? E a masturbação, tem alguma coisa a ver?
Então a gente chama de ato masturbatório, sim, está dentro das medidas comportamentais, né? Então nas medidas comportamentais, o homem ele sabe muito bem qual que é a posição, qual que é a frequência, qual que é a intensidade da penetração que mais traz prazer para ele, né? Ele tem a iminência da ejaculação, ele sente a iminência da ejaculação. Então a gente orienta já com medidas comportamentais, quando ele tiver aquela sensação de iminência de ejaculação, muda a posição, coloca a parceira numa outra posição, se ela está por cima, coloca ela por baixo, né? Diminui um pouco a intensidade da força, da penetração, a intensidade da frequência, para que aquele ciclo seja quebrado, ele respire um pouco, né? E volte a começar e quebrar aquela iminência da ejaculação. Então, o ato masturbatório, nesse processo de tratamento, seria uma forma de ele retomar o controle, por uma questão de controle. Então, a gente estava falando do ato sexual em si. Isso. Né? Agora, o ato masturbatório, como que ele entra nessa história? O ato masturbatório, na verdade, vai ser um exercício que ele vai fazer. Esse exercício ele vai fazer inicialmente sozinho e depois com a parceira, né? Então, a gente tem uma regra que chama para e continua, tá? Então, ele se masturba, tá? Com uma frequência que ele achar adequada, tá? E a partir do momento em que o paciente sente a iminência da ejaculação, ele para. Tá bom? Para, respira, tá certo? Como se estivesse exercitando um controle sobre a ejaculação. Depois ele começa novamente o ato masturbatório, tá? Na iminência da ejaculação, para novamente. Então, comece e para, cerca de 4 vezes. Aí na 4ª vez ele faz a masturbação até o final e chega à ejaculação. A gente comenta isso... Inicialmente o paciente faz isso sozinho, depois ele pode fazer isso com a parceira, né? Aí a parceira é um papel importante, né? Para quebrar aquela questão da ansiedade, né? Do ato sexual em si, né? Ajudando o parceiro no controle, tá? Então isso seriam as medidas comportamentais, o ato masturbatório sendo benéfico também no tratamento da ejaculação precoce. Porque assim, você colocou então 2 momentos, um durante a relação sexual. Exatamente. O homem e a mulher, enquanto o ato sexual é praticado, eles podem então fazer esse exercício juntos. E num outro momento, ou um outro aspecto do tratamento, levado em consideração, é o ato masturbatório, que teria a mesma função. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, é muito interessante nós compreendermos, abrirmos a nossa mente, a nossa cabeça para entendermos assim como as coisas funcionam. Tudo vem a partir daquilo que nós pensamos, de como a nossa mente está organizada, porque o orgasmo e mesmo o ato mecânico, ele tem um controle ou um descontrole na mente, né, doutor? Então, esse controle ele precisa ser retomado a partir do pensamento. Então, assim, continua, continua. A decisão vem daqui, né? Exatamente. Isso. Nós temos centros que são os centros controladores da ejaculação. Eles estão a nível central, a nível de cérebro. Então, o estímulo vem parte da genitália, vai a nível central, tá? Os centros reguladores, a partir de algum momento, eles dão o clique e isso faz com que você desencadeie a ejaculação associada ao orgasmo. Esse é um fenômeno bem complexo. Não é um fenômeno muito simples, não. Ok. Tá ok? Gente, mas como as pessoas perguntam sobre a tal masturbação, doutor? Você não sabe a quantidade de e-mails que começa a chegar e essa é uma questão que parece que mobiliza homens e mulheres também. Olha só o que uma moça fala. Quando o meu marido ejacula rápido, eu não digo nada por achar que ele pode ficar triste, sei lá, mas eu depois choro e me acho feia. Ela assume para ela essa responsabilidade. Amiga, não assume isso e nem fica quieta, não fica parada. Ouve o que nós já dissemos aqui, compartilha. Ele vai ficar triste, mas você também está triste. Ele pode chorar, mas você está chorando. E ainda você está somando à sua lágrima o fato de você se sentir responsável pela ejaculação. Onde que a tua aparência vai ser responsável pela ejaculação precoce dele, pela rapidez com que ele ejaculou? Não, amiga, não soma problema a problema. Problema só basta um e você parte para resolvê-lo, utilizando-se dessas palavras que já foram ditas aqui. Doutor, pode falar. A ejaculação precoce não é um problema individual seu, não é um problema só
de você que está ouvindo a gente. É um problema que afeta cerca de 30% dos homens entre 18 e 60 anos. Então é uma doença muito frequente, tá? E a maioria das vezes, isso que nos assusta como profissional da saúde, é esse tabu, essa dificuldade do casal conversar sobre o assunto. E isso só piora a situação, porque o homem ele se sente culpado, tá? O homem ele está colocando em jogo a masculinidade dele, né? O homem está colocando em jogo a situação do prazer da esposa dele, né? Como eu falei no começo, né? Eu tive até um cliente no consultório que foi ameaçado pela esposa. Falou, ó, se você não procurar imediatamente um urologista para tratar o seu problema, eu vou procurar um outro homem. Lógico que isso aqui é quase anedótico, essa história, né? Isso nunca deveria ser conversado desse jeito. Mas sim conversado a ponto de, ó, a gente precisa trazer de novo o prazer para a gente, né? O homem quer orgasmo, a mulher quer orgasmo, os dois querem orgasmo para ter uma sexualidade prazerosa. Então isso tem que ser conversado. Muito bem, meninas e meninos, fiquem bem espertos. Depende de vocês, depende da comunicação, depende de como diz, claro. Você também precisa saber que a sua fala é muito importante para ajudá-lo ou para deixá-lo ainda mais inseguro. É o que dissemos anteriormente, apoie, seja parceiro. Essa é a hora, sabe que sim, aquela hora que nós prometemos lá no altar ou para o juiz, ou só entre os dois, sei lá em que momento você falou que prometeu estar junto, ser fiel, quando as coisas estiverem boas ou quando estiverem difíceis, quando tiver dinheiro, quando não tiver dinheiro, sabe, pobrinho ou riquinho, ou no prazer ou sem prazer, os dois caminharam juntos. Para que dois corpos estão juntos se não forem para se ajudar? É simplesmente para quando um estiver disponível para servir ao outro ou receber prazer, é assim como se fossem dois animaizinhos, assim, irracionalmente, só precisam do sexo em si, do ato, e não me importa como está o outro? Claro que não, nós somos afeto, nós somos amor, nós somos cabeça, somos um todo, e nós temos sempre essa preocupação de levar o casal, a família, a se afinar para andar numa única direção, um ajudando o outro. Vamos lá, gente, acorda, para com isso, tá? Não é coisa de gente inteligente levar uma vida conjugal assim. Tem mais questões aqui pra gente. Olha a história da masturbação. A gente já volta pro tratamento. Vou te perguntar, por exemplo, tem medicação? Será que dá para tomar um remedinho, doutor? Eu acho que antes da medicação deve ter alguém aí perguntando por que eu tenho ejaculação precoce? Por que será? Por que será, né? A gente percebe que existe se a gente pegar todas as populações entre 18 e 60 anos, a população entre 18 e 25 é a população que tem mais ejaculação precoce. Por que isso? Porque é aquele momento em que o homem está descobrindo a sua maturidade sexual. Então ele é muito imaturo ainda. Então ele não consegue ter o controle adequado. Porque, como a gente comentou, a ejaculação ela pode ser controlada, tá? Então isso requer maturidade, tá? Então, no começo, um pouco de maturidade sexual, a partir dos 25 até os 45 anos, a maioria dos casos está relacionado com transtorno de ansiedade. Vida corrida, problemas em casa, tá bom? Problemas no trabalho, né? Problemas com os filhos. Então, a ansiedade ela está totalmente relacionada com essa população entre 25 e 35, 40 anos de idade. E a partir dos 40 anos de idade, um fator importante seria a impotência sexual. A impotência sexual, ela, com o passar do tempo, ela comete até 30% a 40% dos homens acima dos 40 anos de idade. Isso é uma outra pauta, uma outra conversa. Você volta aqui. Podemos conversar uma outra situação. E essa população, com medo de perder a ereção, que ela se dá muito rapidamente, né? Então a ereção do homem que tem impotência sexual, ela é rápida, tá? Então ele tem que fazer o intercurso sexual muito rápido para que ele chegue na ejaculação rápida e chegue no orgasmo seu rápido. Então isso também vai ser um fenômeno que vai desencadear a ejaculação precoce. Então a gente viu as três populações, o paciente mais jovem, o paciente meia-idade, o paciente mais idoso, como as suas causas principais provocando a ejaculação precoce. Muito bom, muito bem esclarecida, excelente participação do Dr. Osivaldo Menezes, muito bom. Nós vamos para o nosso rápido intervalo, o último bloco, tem coisa ainda para perguntar, muita gente perguntando, fique à vontade, nós voltamos bem rapidinho, até já.
vendo aqui as participações dos nossos amigos queridos, gente elogiando, gente brincando, gente dizendo o quanto tem aprendido com o programa. Muito boa a sua participação. A gente fica assim bem feliz por termos uma resposta imediata e uma resposta satisfatória diante do trabalho que nós realizamos aqui. Tem uma moça dizendo que às vezes o homem tem vergonha e não quer ir se consultar. O doutor aí tem algum remédio para comprar sem receita ou outra coisa a ser feita? Obrigada. Remedinho sem receita tem não, né, doutor? E em especial, os medicamentos utilizados para tratamento de ejaculação precoce são totalmente controlados. Então me fala aí desses remédios controlados, como é que é? Antes do medicamento, eu queria falar alguma coisa sobre a tua telespectadora, Então que me fala deixou aí. um pouco Essa do incomodado. remédio? Não, A a outra? Tá. Ela estava lendo um e-mail de alguma telespectadora que comentou que não consegue chegar no orgasmo. Ah, então né? deixa eu ler, verdade. O que ela É assim, ó, exatamente bom falar? dia, Darleide, é que eu estava lendo aqui no intervalo para ele. A moça diz assim, bom dia, Darleide, estou casada há 20 anos, tenho 39 anos, meu marido tem 42. No início do casamento, tínhamos um problema com a ejaculação precoce. Agora, ele só ejacula quando eu alcanço o orgasmo. Eles chegaram num consenso, talvez com a maturidade do relacionamento, como você havia colocado aqui anteriormente. O problema agora é que eu demoro a chegar ao orgasmo. Às vezes finjo pensando nele, pois ele segura a relação até onde precisar. Acho que quem precisa de ajuda agora sou eu. Aí ela até brinca e obrigada pelas orientações. O que está acontecendo, hein? Será que a nossa amiga sofre de ejaculação retardada? Existe também esse problema, verdade, né? verdade. Pessoas que não conseguem chegar no orgasmo, né? Mas o ato sexual para a mulher é uma coisa muito interessante. Por isso, as preliminares são tão importantes. As preliminares são importantes tanto para você, mulher, como para você, homem. Uma das fases do tratamento da ejaculação precoce é que a preliminar ela seja muito demorada, tá? Porque é o momento que o homem ele relaxa, é o momento que o homem se concentra na relação, né? Quebra aqueles paradigmas de ansiedade, de preocupações externas e se concentra totalmente na relação sexual. E nesse momento em que ele está fazendo o estímulo da mulher, em que a mulher está fazendo o estímulo do homem, né, a mulher vai se preparando. A penetração para a mulher é só um detalhe, tá? Enquanto que para o homem é muito importante. Tá? Então, para a mulher é importantíssimo a preliminar. Pode ser que a nossa ouvinte esteja tendo uma preliminar deficitária, muito rápida, e não consegue se preparar adequadamente para o ato sexual em si. Agora, investir nas carícias. Investir nas carícias. Ok. Tá? Olha só, tem um rapaz aqui que eu queria muito atendê-lo. Vou pedir só para você dar uma palavrinha, a gente retoma um pouquinho o que já dissemos antes, mas é que ele está com uma aflição. Ele diz assim, eu tenho um problema sério com masturbação compulsiva. Está falando já de uma compulsão. O pior é que sou casado e estou tendo problemas com a minha esposa. Tem tratamento? A ansiedade, a compulsão, tem tratamento, né, doutor? Existe tratamento, existem homens que sofrem de ejaculação precoce, e a gente consegue tratar tirando a masturbação, que homens conseguem masturbar-se com muito mais frequência do que o ato sexual. Né? Então você pergunta para o paciente, quantas vezes você tem relação sexual com sua esposa, com a sua parceira? Ah, tenho 2, 3 vezes por semana. E masturbação? 2, 3 vezes por dia. Olha só. Entendeu? Então tem tratamento, masturbação compulsiva, é um outro assunto que tem que ser tratado com muita delicadeza dentro do consultório, normalmente com medidas comportamentais, medicamentos que podem utilizar e serem ajudados. Com certeza ele tem solução, esse nosso amigo aí. Tem o caso de um rapaz que ele conta que quando esteve casado pela primeira vez, tinha uma vida sexual tranquila, tudo bem, ele tem 3 filhos, mas agora, depois que ele já não está mais com a sua primeira esposa, ele agora começou a se relacionar com uma outra pessoa e ele achou que foi muito rápido e foi desconfortável essa relação e ejaculou muito rapidamente. Tem a ver ser uma outra pessoa? O que pode estar acontecendo? Isso é perfeitamente aceitável. A gente tinha comentado sobre aqueles perfis de pacientes que têm como causa a ejaculação precoce, no caso, os adolescentes, as pessoas mais novas que estão desencadeando a maturidade sexual. Então, para ele, é uma parceira nova, é um sexo novo para ele. Então, cabe ao casal conversar, né?
ganhar a maturidade, né? Estão juntos há tão pouco tempo e depois isso vai se tornar natural. Ele vai recuperar o tempo adequado da ejaculação dele. E também vai naquela insegurança, será que vai ser bom, será que não, né? E vai, ou seja, é uma ansiedade. É a questão do novo, né? É o novo, a ansiedade, isso mesmo. E o remedinho, doutor? Perfeito. Então, a gente falou sobre o tratamento de ejaculação precoce de medidas comportamentais, né? É o primeiro passo. Alguns pacientes conseguem controlar a sua ejaculação com medidas comportamentais. É incrível, mas sim. E os que não conseguem, a gente tem que lançar a mão de medicamentos. Vamos só frisar novamente as medidas comportamentais. Quando o senhor diz isso, está dizendo realmente o quê? Retoma. Medidas comportamentais é ele retomar o controle da ejaculação dele. Ok. Tá? Uma delas é no momento da iminência da ejaculação, seja ela no ato masturbatório, que a gente já explicou, Sim. ou seja ela na penetração em si, no ato sexual em si, ele parar. Ok. Então, para, respira, muda a paciente, Parceiro. paciente não, a parceira. Médico pensando em paciente, né? Muda a parceira de posição, Uhum. né? Diminui a frequência da penetração, diminui a intensidade da força. Às vezes até o uso da camisinha pode ajudar, porque a camisinha ela tira um pouco a sensibilidade da glande do pênis, fazendo com que ele desvie um pouco a sensibilidade aumentada. Esses pacientes eles têm sensibilidade aumentada também, a gente não comentou isso, tá? E enquanto que no ato masturbatório ele fazer o exercício, né, de masturbação, na iminência da ejaculação para, depois retoma a masturbação de novo, faz isso por 4 vezes e depois ejacula. Tá? Então, essas seriam as medidas comportamentais. Entendeu, né, gente? Entendeu qual a diferença entre a prática da masturbação E o ato compulsória masturbatório. e o ato masturbatório. Nós estamos falando aqui, por exemplo, nós não indicamos o uso do café. Que não tome café, o uso da cafeína não faz bem para o indivíduo, mas você, no momento de necessidade, vai precisar tomar uma medicação que tenha cafeína. É nesse sentido que estamos dizendo, é um médico que está falando da maneira como se procede um tratamento. Então, há formas e formas, e isso que nós estamos dizendo aqui. Vai que você aí está passando desavisado e, Darleide, está mudando o discurso hoje. Não, hoje a gente está orientando você, como sempre orientamos, de maneira muito adequada para que você entenda o que é o corpo humano, como funciona a cabeça, que comanda todo esse corpo. Então, para você, meu amigo, escreveu para a gente dizendo que está sofrendo dificuldade, inclusive no seu relacionamento conjugal com a sua esposa, por conta da masturbação que você tem como ato compulsivo durante o dia. Por favor, terapia, busque ajuda, faça uma terapia, retome aquilo que o ser humano recebeu de Deus, o controle, a capacidade de autocontrolar-se, de ter o autocontrole das suas ações, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Nós somos seres altamente inteligentes. Tomemos posse dessa bênção que o Senhor nos deu. Doutor, continue. Então, vamos falar um pouquinho de medicação. Isso. A medicação realmente, ela veio mudar o tratamento da ejaculação precoce. Hoje em dia, com os medicamentos que nós dispomos, mais de 90% a 95% dos pacientes têm melhora desse problema, né? E o grupo de medicamentos, como a gente falou, tem um remédio para que eu compre na farmácia? Não tem esse remédio. Esse remédio é de uso restrito, de receituário controlado. Tá? Então, você é obrigado a passar pelo médico, porque é medicamento que causa dependência, é um medicamento que tem que ser manipulado adequadamente, orientado o uso, extremamente controlado. E foi engraçado o desenvolvimento do uso dessa medicação, que, só vou abrir um parêntese, alguns medicamentos eles são descobertos para o seu uso na vigência do tratamento de uma outra medicação. O Viagra foi assim. O Viagra ele é utilizado para hipertensão pulmonar e percebeu-se que os pacientes que tinham hipertensão pulmonar e tomavam o sildenafil, que é a base química do Viagra, eles tinham uma ereção prolongada e demorada. Então, aproveitou-se esse efeito colateral da medicação e direcionou-se para outra patologia, que seria os pacientes que sofrem de impotência sexual. A questão do tratamento da ejaculação precoce foi mais ou menos a mesma coisa. Só uma curiosidade, doutor, o Viagra continua em voga? Os médicos continuam passando como uma medicação necessária? O Viagra, até no passado, ele tinha o direito do nome, né? E a partir do ano passado houve a quebra, né? E hoje a gente encontra uma gama variada de medicamentos com o nome químico do sildenafil e vários nomes comerciais. Então, ele é muito utilizado,
é uma prescrição rotineira do nosso consultório. Continua assim, né? Perfeito. Tá. Desculpa, continue. Em relação aos medicamentos que eram utilizados para pacientes que tinham síndrome depressiva, algum tipo de transtorno de personalidade, percebeu-se que esses pacientes eles tinham o controle um pouco mais demorado da sua ejaculação. Então percebeu-se que eles ejaculavam muito mais demorado. Então, voltando ao efeito colateral do medicamento que era utilizado para depressão, a gente direcionou esse medicamento para os pacientes que têm ejaculação precoce, fazendo com que ele retomasse o controle da ejaculação precoce. Então é muito comum a gente passar o medicamento para o paciente e o paciente até ler a bula e falar assim, acho que o médico me passou o medicamento errado. Eu não estou com depressão, eu não estou com depressão, precoce? Meu problema é ejaculação precoce, eu não vou tomar esse medicamento. E é rotineiro o paciente voltar na consulta e a gente perguntar, e aí, como é que foi a experiência com o uso da medicação? Falar, doutor, fiquei com medo de usar, o medicamento é para depressão, eu não sofro desse problema. Então a gente não está tratando depressão, a gente está utilizando um metabólico deste medicamento que vai atuar no centro regulatório da ejaculação. Olha que interessante, pessoal. Não é assim uma informação... eu considero uma informação nova, porque não é comum de ser dito dessa maneira. E eu queria que você aproveitasse dessas informações. Busque ajuda, vá ao médico. Se é necessário fazer uma terapia, vai e faz, não tenha medo. Olha que informações simples, mas tudo a partir de um consultório. Não é uma coisa que chega na farmácia, pede, faz. Não, precisa ter é um trabalho elaborado, sério, mas tem jeito para você. Doutor, tem mais gente perguntando aqui, mas sobre tratamento, já que a gente está no finalzinho do programa, o que mais a gente pode ser dito? De medicação, hoje em dia, os inibidores da recaptação da serotonina, que são os medicamentos utilizados para tratamento de depressão, né, é a grande vedete do tratamento da ejaculação precoce e os resultados são excelentes, mais de 90% de resposta, tá? Então, existe uma satisfação plena do paciente. Provavelmente esses pacientes vão tomar o medicamento por um tempo prolongado, às vezes até 3 meses. Mas depois esses medicamentos são retirados gradualmente, o paciente se livra do medicamento. Existem anestésicos locais, né, que tiram a sensibilidade da glande do pênis do homem. Não são muito adequados porque tiram também a sensibilidade da vagina, né? Isso traz um desconforto para a mulher, que a mulher vai sentir sua vagina anestesiada. Então, existem muitas propagandas, coisas de internet, né? Compre isso, compre aquilo, compre o gelzinho, mas não é a melhor coisa que se tem hoje. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu estou muito satisfeita com as respostas, com a sua participação também, com aquilo que veio de novidade ou de pelo menos de incentivo para que você retome a sua vida sexual, para que você tenha a coragem de reconhecer que precisa de ajuda, que tem uma dificuldade, uma limitação, uma disfunção, mas que tem ajuda, tem jeito, tem tratamento, tem medicação, tem exercício, tem coisa boa para viver ainda, tem uma esposa aqui dizendo, tem um marido dizendo aqui, olá, minha esposa não gosta muito de fazer sexo e quando ela resolve, eu fico muito ansioso e tenho ejaculação rápida. O que fazer? O que fazer? Vai conversar com a mulherzinha, vai explicar para ela de tudo que nós explicamos aqui durante o programa. É preciso haver uma parceria, um contato direto, um olho a olho, tete a tete e dizer, mulher, peraí, precisa haver um pouco mais de frequência que eu fico tão desesperado que no dia que aí dá tudo errado. É uma coisa entre um homem e uma mulher com maturidade e com o jeito de quem quer ser feliz. Doutor, muito obrigada por sua participação, mas o tempo voou, foi rápido, né? Muito rápido, papo muito gostoso. Obrigada. Sua palavra final para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes da Novo Tempo. O problema é muito comum, como a gente comentou, né? Afeta até 30% dos homens. Ele tem tratamento, tá? Agora o tratamento depende de você, esposa, você, marido, chegarem num acordo e o mais importante, procurar assistência médica. Muito bom, obrigada a vocês de casa, o nosso bom dia, o nosso carinho, o nosso abraço e o nosso desejo de que você seja bem feliz, inclusive também, principalmente na sua vida sexual. Você que é casado, você marido, você mulher, busque ajuda se preciso for e seja muito feliz. Um beijo grande, até semana que vem, aqui ao vivo no Sem Tabus. Até lá.